fazer a... Aberta. Não, tá bom. Vamos sim. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Agradecer mais uma vez a todos os comunicadores que atenderam ao chamado da Justiça do Estado do Amapá para estarem presentes nessa 21ª edição do programa Bate-Papo, a segunda edição do desembargador-presidente Jaime Ferreira. Agradecer, então, muito especial a cada comunicador, a cada jornalista que está aqui. Um agradecimento também especial hoje às meninas do projeto Divas do Cuju, que são aí formadoras de opinião, comunicadoras, vieram hoje prestigiar aqui esse momento. Também aos acadêmicos de jornalismo da Unifap, né, que pediram para que pudessem estar presentes nesses espaços. É muito importante esse encontro de gerações. Eu falo a velha guarda do jornalismo amapaense, aqui em nome da velha guarda, o Frota, o Clay, o Rodrigo, o Benilton, o John. Eu não vou me colocar na velha guarda. E é muito legal esse encontro aí, né, que a gente fala da experiência com a juventude. E o bate-papo com a imprensa pode proporcionar esse momento. Agradeço também a toda a equipe de comunicação, já antecipo meus agradecimentos, porque eles topam o desafio. A gente diz, vamos fazer, se o presidente der ok, todo mundo diz, vamos fazer. E estão hoje aqui junto comigo, né, nessa empreitada. Agradecer a equipe do cerimonial, em nome da Elaine e da Fernanda também, responsáveis por toda essa organização, todo o cenário, para que tudo esteja muito perfeito para receber vocês como vocês merecem, tá bem? O bate-papo com a imprensa, o Tribunal de Justiça do Amapá é o único tribunal do Brasil que tem esse projeto. É um programa onde o nosso presidente ele fica frente a frente com os jornalistas no que a gente chama de pauta livre. Não há uma definição de tema, uma pauta prévia. Quem já participou de outras edições sabe como funciona. Pode perguntar tudo, desde que não seja sobre processo, né? Porque vocês sabem que a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, há o impedimento de manifestação de magistrados sobre processos. Então, agradecer. Hoje vai lotar, presidente, porque foi tanta gente me pedindo para participar dessa edição que eu falei, gente, o plenário só cabe em 110. Quando chegar em 110, a gente vai ter que fechar a inscrição. E eu penso que ainda muitos colegas que estavam com questão do trânsito, do estacionamento, estão chegando. Mas, então, é isso. Vocês já sabem o funcionamento, quem ainda não sabe, se inscreve. A gente tem a equipe de apoio aqui para que faça a inscrição prévia do seu nome e seu veículo, que a gente passe a palavra, tá bom? Então, presidente, muito obrigada novamente por estar aqui neste encontro com os comunicadores, hoje na companhia do doutor André, que é juiz auxiliar da presidência, e do doutor Bianchini, também juiz auxiliar da presidência. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde, que tenhamos aí também um bate-papo muito proveitoso. Registrar o secretário-geral, que entrou aqui também, sempre muito presente nas demandas da comunicação, nos dá também total apoio. Quem não conhece, né, doutor Veridiano também, que chega aqui. Que nosso bate-papo, presidente, essa 21ª edição, que se consolidou como uma política de comunicação e transparência, que ele tenha vida longa aí. Então, é com o senhor a partir de agora. Obrigado, Berna. Obrigado a todos vocês por poderem estar aqui conosco, estabelecendo mais esse momento de diálogo franco e aberto entre o Poder Judiciário e o quarto poder. Como eu terminei dizendo no outro encontro nosso, a imprensa é, de fato, o quarto poder desse país e é o poder transformador, o poder que, através da sua transparência, de levar à sociedade os assuntos mais importantes que nela permeiam, constrói um país melhor. A imprensa deve ser livre, sabendo os seus limites e podendo perguntar o que quiser. Como a Berna disse, com relação às respostas, apenas nós não responderemos algo sobre processos em tramitação no tribunal ou sobre comentários a decisões de outros magistrados brasileiros, não porque não quiséssemos responder ou não saibamos responder, mas por pura vedação legal que nos impede de manifestar sobre isso. O doutor André é juiz de direito,
também auxiliar da presidência, está nesses 2 anos conosco, já esteve na corregedoria também, o doutor Bianchini, de outra vez já foi juiz auxiliar desembargador Rômulo, também está conosco. Aí vocês podem perguntar, por que 2 juízes auxiliares? Porque os trabalhos no tribunal são de grande monta, e o presidente sozinho não daria conta. Então, é necessário ter outros magistrados auxiliando-os, e o doutor André fica na área de gestão, na área de TI, e o doutor Bianchini na área de precatórios, que é um assunto muito importante, que a gente vê para a sociedade, os reflexos que isso tem, e tivemos recentemente uma emenda constitucional que mudou todo o sistema de precatórios. Então, é preciso que nós estejamos atentos e façamos com que aqueles que têm demandas contra o poder público possam recebê-las a tempo e modo. Nós estamos abertos, então, para que vocês façam as perguntas, por um diálogo franco e aberto. Boa tarde. Falando aqui em nome dos senhores, né, principalmente o Cleisan, a Keila Góes, mandar um abraço para a minha Flor, né, que das jornalistas é a mais nova de todas, né, bem conservada, bonita, inteligente, Elaine. Desembargador, no encontro passado até fiz um questionamento, e aí eu vou fazer novamente. Quando a gente vê, assim, nós estamos passando por um momento em que as redes sociais, né, a internet está tendo um peso extremamente relevante na comunicação e principalmente na política. E muitas autoridades, e não só autoridades, estão assim, recorrendo ao judiciário, mas eu considero de uma forma até exagerada, porque eu já vi em alguns grupos que eu participo, comentários que surgem lá, alguém bate um print, gera um texto, provoca o texto, logo daqui a pouco isso já está na delegacia, já está no Ministério Público, já está na Justiça. Ou a gente cria uma vara específica para os benditos crimes virtuais, assim como tem o juizado especial para uma tramitação diferente, ou então a Justiça vai sofrer assim, uma avalanche de processos que vão estar disputando com outras causas, e a grande maioria, porque ele envolve questões político-partidárias, e eu falo isso porque eu já vi muito, são questões que estão saindo de grupos de WhatsApp, onde 2 pessoas estão discutindo, uma provocando a outra, e quando tem um deslize, disse, agora bate o print e ainda coloca lá, diz, agora a gente se encontra na Justiça. Sendo que eu tenho visto que a maioria daqueles que estão levando os casos para a Justiça está perdendo, e alguns estão perdendo até mesmo na delegacia. Mas o volume é muito grande. E aí acaba se banalizando o papel da Justiça, porque com tantos casos importantes, com tanta coisa relevante, e a gente vê que até mesmo o papel da comunicação, o papel do comunicador e do jornalista fica numa situação assim, muito delicada, porque qualquer coisa está sendo judicializada. Não estou dizendo que as pessoas não têm direito. Eu estou dizendo que há um exagero por parte, eu estou falando de Amapá, não sei como é que está no resto do Brasil, mas no Amapá, de ocupação da justiça por parte dessas brigas, que antes era briga de esquina, briga de vizinho, não, agora é briga de WhatsApp. E aí eu queria saber se existe já uma opinião da Justiça, se a Justiça já está avaliando isso, se a Justiça tem essa informação desse volume de processos que estão chegando por conta da briga dos vizinhos no WhatsApp. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Importantíssimo nós começarmos, né, por onde terminamos da outra vez. Eu, naquela ocasião, lhe disse que ainda nós não tínhamos números suficientes de processo para pensarmos em colocar isso numa única unidade judiciária. Os números continuam os mesmos. Nós não temos um volume que justifique a mobilização de uma unidade judiciária completa para tratar desses assuntos. Mas nós precisamos buscar esse assunto na gênese. Eu acho que a gênese dele vai de encontro à nossa cultura portuguesa, que é uma cultura litigiosa, uma cultura que gosta de resolver tudo na justiça, infelizmente. Nós queremos que alguém diga qual é o nosso direito e não queremos sentar à mesa, conversar, dialogar e resolver esses problemas. E isso, com a evolução da tecnologia, da aproximação das pessoas, da facilidade de comunicação, vem se avolumando. A internet é a grande porta, o grande canal
que possibilita que as pessoas tenham um contato direto e, às vezes, um exagero pode resultar nisso que você disse, numa mágoa pessoal, numa ofensa e desaguar às portas da justiça. Né? O ganhar ou perder nisso vai depender muito do ser humano. É óbvio que os magistrados têm o conhecimento jurídico para interpretar o que é uma ofensa real, o que não é uma ofensa, o que é apenas... Vamos trocar lá para os anos passados, em que a gente dizia que aquela confusão entre uma e outra pessoa num bar eram apenas vias de fato, que não levavam a um crime, mas apenas uma contravenção. E, às vezes, é isso. Uma desavença, uma falta de colocação correta das palavras pode levar à interpretação de que haja ocorrência ou não de um crime. Mas nós precisamos muito da imprensa para delimitar isso. Vocês são os comunicadores profissionais, os que entendem do riscado, como se diz por aí, e levar à comunidade que não é qualquer ofensa que pode gerar o dano moral, qualquer ofensa que pode gerar um ganho pelo que ela foi feita. Então, as pessoas hoje estão naquela, me ofendeu, eu tenho o direito de entrar na justiça, vou ganhar alguma coisa com isso. Então, a humanidade, na verdade, está ficando doente. A humanidade não está se entendendo mais para dialogar, para conversar e resolver seus problemas. Mas nós temos acompanhado, sim, Rodrigo, a questão processual disso e buscado equilibrar isso no momento necessário. Nós abriremos, se for necessário, uma unidade. A maioria desses fatos que desaguam na esfera criminal ou até mesmo na esfera civil são de competência de juizado especial. Então, nós temos um juizado criminal que ainda tem dado conta disso e temos juizados cíveis, né, que têm agido com muita rapidez e dado as respostas, sendo positivas ou negativas para a pretensão colocada lá. Boa tarde. Aqui? Opa. Boa tarde. Bom, meu nome é Graziela Miranda, sou jornalista e também policial militar. Nesse momento, eu estou lotada no CIODES, é a porta de entrada, né, de denúncias de tudo o que acontece aqui no estado do Amapá. Mas hoje a minha pergunta não está relacionada a... É uma questão já um pouco mais pessoal, mas que também ela pode atingir qualquer um de nós que estamos aqui. Semana retrasada, por exemplo, eu recebi uma notificação no meu celular a respeito de um processo que eu ganhei na justiça, daqui mesmo, certo? E que era uma tentativa de golpe, certo? Eu entrei com uma ação judicial contra o meu plano de saúde, que, enfim, fez situações abusivas, ganhei a causa, só que o processo ele corre de forma aberta, qualquer pessoa tem acesso. Então, ganhei a causa e teve lá a situação da indenização, e aí recebi essa tentativa de golpe. A pergunta é, porque logo quando chegou a notificação, eu desconfiei no mesmo instante. Eu falei, isso aqui, eu tenho certeza que não é a minha advogada que está mandando mensagem para mim, até porque a gente tem uma relação muito próxima, então ela já me trata de uma outra forma, não como eu recebi ali na mensagem. E aí eu fiquei com aquele questionamento, eu falei, de que forma que a justiça está... Primeiro, assim, saber se a justiça já tem conhecimento de todas essas situações, né, de fraude, de tentativa de golpe por conta de pessoas que tentam se passar por advogados, por exemplo, né, dizer que a causa ali está ganha, que eles vão ter que ali, enfim, depositar algum valor, e saber quais as medidas que a justiça está tomando em relação a isso para controlar esse tipo de ação criminosa. Bom, excelente pergunta. Isso, infelizmente, tem ocorrido no dia a dia. Muitas e muitas pessoas recebem mensagens por WhatsApp, por Facebook, né, dizendo que ele tem algo a ganhar da justiça, essa pessoa é uma facilitadora, ou até mesmo, como aconteceu no seu caso, se passando por seu advogado com um número estranho, que você não sabe, mas ele tem conhecimento da causa. Ele te diz coisas coerentes, coisas que aconteceram no processo, e até detalhes que só poderia saber o advogado e a parte, né? Então, de onde é o nascedouro disso? Que o nosso processo, essencialmente, é público, à exceção daqueles colocados sob segredo de justiça ou restritos. Então, a maioria da nossa justiça é pública, as decisões da justiça são públicas. Resguardados os dados pessoais, protegidos pela LGPD, todos os outros dados são disponíveis na internet. E as pessoas,
com algum conhecimento, ou pouco conhecimento jurídico, conseguem montar fraudes. E tem pessoas até assessoradas, mesmo por profissionais do direito, ou por aqueles que não são profissionais de direito, mas têm formação na área, conseguem montar isso e fazer uma armadilha, um verdadeiro estelionato, entrando em contato com as pessoas. Nós temos recebido diversas denúncias dessas, e um parceiro nosso, né, de primeira hora, é o Ministério Público, que tem investigado, o GAECO está trabalhando nisso, todas as fraudes perpetradas pelas justiças e comunicadas a ele, eles têm instaurado procedimentos e investigado, né, e também a OAB, outra grande parceira, porque isso depõe contra o trabalho dos bons advogados, aqueles que trabalham seriamente, que levam as questões aos seus clientes e defendem essas causas veementemente. Então, nós temos trabalhado nisso e peço a todos vocês, da imprensa principalmente, que divulguem que a justiça tem sido vítima, as pessoas têm sido vítimas de golpes, para que tenham atenção. E, na dúvida, entrem em contato. Nós temos hoje algumas ferramentas de acesso ao judiciário muito importantes. O balcão virtual é uma grande ferramenta e qualquer cidadão pode entrar em contato com a unidade jurisdicional em que o processo dele está tramitando e conversar com os servidores para ter a certeza se aquilo de fato é real. Então, a transparência do judiciário também pode ser usada para isso. É a grande arma para nós combatermos esses estelionatários e criminosos que estão atacando a todos nós. Só complementando a resposta, a senhora perguntou que medidas a gente está tomando em relação a isso. Em nome do desembargador, faço o gerenciamento da área de tecnologia da informação, e hoje, depois que o desembargador se tornou presidente, a consulta pública ela foi restringida. Então, a senhora pode fazer essa experiência, pega o número do seu processo, joga na consulta pública e tenta acessar. A senhora vai ver que várias peças do processo estão restritas, você não consegue enxergar mais ele por inteiro. A gente já fez 2 atendimentos com a presidência da OAB aqui para cuidar desse assunto também, e adotamos como medida de segurança também passar a registrar quem acessa os processos logados no sistema. Então, a gente tem a consulta pública, que é liberada para qualquer cidadão, e o passo outro a parte tem senha de acesso ao processo dela, e os advogados, obviamente, membros do Ministério Público, Defensoria e Procuradorias, têm seu login no sistema que permite eles navegar com mais liberdade e acessar processos públicos. Então, já fico alerta também para os golpistas, né? A gente está salvando o acesso de todo mundo que, logado no sistema, consulta processo público. Então, o que eu solicito à senhora é que procure a delegacia, faça um boletim de ocorrência e solicite que eles venham ao tribunal, porque a gente tem um registro de quem acessou o seu processo logado no sistema. Então, a gente já identificou advogados de outros estados, advogados que acessam processos sem causa provável, né, e outras pessoas também. Só que os advogados têm a prerrogativa de acessar qualquer processo público. Então, a gente suspeita que pode estar acontecendo gente que conseguiu roubar, furtar credenciais de advogado, pode estar acessando os autos. Então, a gente tem várias hipóteses, mas não chegou até nós ainda nenhum procedimento investigatório formalizado. Quando chegar, a gente está preparado para fornecer os dados que forem solicitados. Então, assim, essa coisa de, todo mundo acessa meu processo, não é mais assim. É importante relembrar que nós temos a delegacia especializada em crimes cibernéticos funcionando já há um bom tempo e tem dado grandes resultados nas investigações de crimes virtuais. Só complementando, na página da OAB tem um mecanismo para conferir se o advogado é aquela pessoa mesmo que está falando com você. Então, eu esqueci, me perdoe, falhou agora a lembrança do nome. Mas você entra na página da OAB, acessa o Cadastro Nacional de Advogados, e lá o advogado ele já cadastrou meios de comunicação, previamente, e-mail, celular. Então, você faz um pequeno procedimento enquanto está falando com a pessoa, e ela recebe uma mensagem por esse e-mail cadastrado na OAB Nacional. Se realmente fosse o advogado, ele sabe, enquanto você estiver falando com ele, olha, confirma para mim se é você mesmo, eu estou aqui na página da OAB, eu estou fazendo o processo de verificação, e tem um reloginho, se eu não me engano, ele conta por 2 ou 3 minutos. Se ele não confirmar naquele tempo, cai e você sabe que aquela pessoa não é o seu advogado. Então, ainda tem esse mecanismo de segurança adicional para poder ser utilizado. Isso fica na página da OAB. Tá? Boa tarde, meu nome é Venilton Santos. Quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui presentes.
a presidência, e seus juízes auxiliares. Meu agradecimento pelo convite. É um momento único que nós temos de um papo reto, um papo direto com esse Tribunal de Justiça, e que já está na sua 21ª edição, ou seja, o que dá certo continua. Eu vou na mesma linha do meu amigo Rodrigo Portugal. Nós não temos como a internet, as redes sociais, ela não tem volta. Tá? Nesse sentido, abre-se várias possibilidades, principalmente a criminosa, que não é só nesse segmento, não é só no segmento da internet, né? em todos os segmentos. Mas, em se tratando de internet, óbvio que vão haver pessoas que cometerão crimes, né? Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que me preocupa é que, ao mesmo tempo que nós temos a possibilidade de ter a internet como uma grande ferramenta de trabalho, de pesquisa, que essa era a ideia inicial, né, o que se imaginava inicialmente, nós passamos a ter a oportunidade de ter informação sendo fake. Obviamente, cada um vai consultar as fontes, vai verificar aquela informação para ver se ela é verdadeira ou não. Temos as fakes, tudo, mas passamos a ter informação muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais presente. Nós passamos a ter as notícias muito mais em cima, online, né? E isso abriu muito a cabeça das pessoas. Hoje você vê todo mundo interagindo através das redes sociais, todo mundo, que eu digo assim, dentro da possibilidade, né? Mas nós temos assim muita gente, uma gama enorme de pessoas que antes não podiam se manifestar, a não ser se tivesse um canal como um jornal, uma televisão, uma rádio, né? Basicamente esses 3 veículos de imprensa. E hoje nós temos a oportunidade, todos podem se manifestar. A minha preocupação, e aí eu gostaria de que o senhor comentasse, a minha preocupação é que há um movimento muito forte, muito grande, de se conter essas manifestações das redes sociais, de se controlar isso. A minha preocupação é a seguinte: se hoje nós temos a oportunidade de nos manifestarmos, e estamos fazendo isso, e obviamente que incomoda alguém, né, justificando a questão de assédio, de pedofilia, etc., justificando este movimento, essas questões, esse movimento de querer coibir as redes sociais, controlar as redes sociais, me preocupa muito no momento que a gente pensa em democracia. Isso me preocupa muito. E esse movimento ele vem do executivo, o que é pior. Não é a justiça, é o executivo que se manifesta dessa forma, o executivo que se diz democrático. A minha preocupação é essa: se você calar o povo, nós vamos continuar tendo democracia? Bom, o André está me dizendo aqui que nós temos decisão do STF sobre o tema. Então, eu vou comentar de outra forma, sobre o aspecto de direito constitucional. A nossa Constituição diz que nós temos liberdade de expressão. E se nós temos liberdade de expressão, ela é ampla, geral e irrestrita, desde que não ofenda direito de terceiros. Então, é o que nós precisamos equilibrar. Se ofender direito de terceiro, nós temos a lei para ser cumprida. Agora, fazer uma lei que responsabilize os provedores por deixar divulgar, né, em suas redes fake news, é possível. Controlar fake news, mas como eles saberão se são fake news ou não? Então, nós ficamos entre o dilema de manter o direito constitucional e manter as informações rígidas e verdadeiras. Não levar à bancarrota a vida de pessoas, a vida de empresas por informações falsas. É o dilema da modernidade? É. É o dilema que o nosso Congresso Nacional, fazendo leis, deverá decidir. A justiça precisa preservar sempre
o que a Constituição determina. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, sou jornalista e eu queria falar do tema ambiental, já que a gente está próximo da COP30, que está chegando. Queria falar sobre qual seria, no caso, pode ser uma opinião, pode ser o posicionamento da Justiça em relação à questão dos crimes ambientais, em dois temas que têm sido muito falados, que são o racismo ambiental e, no caso, a justiça climática. A gente fala sobre racismo ambiental, principalmente na comunidade quilombola, que tem sido, de alguma forma, vulnerabilizada, retirada dos seus ambientes. E eu gostaria de saber qual o papel e o posicionamento também da Justiça em relação a esses dois temas e o que o tribunal pode fazer para contribuir com a questão ambiental e, de fato, trazer essa pauta para a gente conversar mais, já que nós estamos na Amazônia e na cidade de Macapá, no Amapá, que é uma das cidades mais arborizadas, que falam, né, que a gente mantém a floresta amazônica. Eu queria saber qual a opinião mesmo, de uma forma mais até sem pesar o clima, mas também o que a Justiça pode fazer a respeito desses temas. Camila, acho que em matéria de justiça ambiental a gente tem que começar de casa, né? Nós temos que começar a fazer o nosso papel, compreender qual é o papel da Justiça nisso, e nós estamos aqui numa cruzada. Até começamos obrigados pelo CNJ e depois a consciência veio, que é a nossa área socioambiental no tribunal, onde nós estamos preservando, inclusive, essa sessão está sendo monitorada para ver o quanto de carbono nós estamos emitindo na sociedade e a forma de poder compensá-lo. Então, a Justiça tem trabalhado nisso, tem a preocupação ambiental. Com relação a esse racismo ambiental das comunidades quilombolas, nós temos uma grande vantagem de estar no Amapá. O primeiro ponto é que nossas áreas quilombolas são quase todas definidas, demarcadas, né? Então, nós podemos saber onde atuar nisso. A questão da Justiça com relação aos crimes perpetrados lá podem desaguar na Justiça Federal, se forem da competência estadual aqui conosco. Nós temos poucas ações nesse sentido, porque a sociedade, felizmente, tem respeitado esses limites. O mesmo das áreas indígenas que são protegidas, nós temos todas as áreas demarcadas, com limites definidos, e não temos conflitos fundiários, pelo menos a baila no momento, com relação às áreas indígenas e às áreas quilombolas. Temos algumas áreas ainda em estudo para transformação em área quilombola, que dependem aí da decisão da Justiça Federal, depende do laudo antropológico para definir se de fato são quilombolas, para que sejam protegidas, né? É uma obrigação que o Ministério Público tem se desincumbido, e nós aqui na Justiça temos, na medida em que as ações entram, dando respostas muito rápidas para que isso não seja solidificado na sociedade. E com relação à proteção, é óbvio, nós estamos no estado mais preservado da União, 75%, né, do nosso estado é completamente preservado, com áreas de proteção ambiental, áreas biológicas, áreas protegidas de meio ambiente, e a parte em que há necessidade também nós temos muito pouco desmatamento, tanto que no último ano o estado do Amapá quase não registrou desmatamento. Na verdade, o desmatamento foi zero, né? Esse ano a gente está tendo alguns problemas ambientais com as queimadas, que podem ser voluntárias ou criminosas. Isso a polícia, o Corpo de Bombeiros tem investigado e tem trazido isso. Ontem eu vinha do interior para cá e vi uma grande queimada aqui no nosso cerrado, próximo a Macapá. Então, a gente precisa investigar essas causas, mas nós sabemos que isso também é de tempos em tempos, e quando as secas são muito severas, a gente tem esses problemas ambientais. Pessoal, só lembrando que a Alice e a Sibeli estão fazendo o credenciamento de quem deseja fazer a pergunta. Então, é só você levantar a mão que elas vão até vocês para registrar e entregar o microfone. O Frota está se manifestando aqui, Alice, também para fazer pergunta. A Soraya está na fila. E aí, também, aproveitando e informando para vocês que a gente tem um tempo para começar e para terminar. Então, nós estimamos entre 1h e 1h15 a nossa conversa. Então, começamos 15h10, estamos a 15h45. Tá bom? Muito obrigada. Soraya. Boa tarde, presidente. Me chamo Soraya Carvalho, sou jornalista, atualmente na Escom TRE. E, como comunicação pública, um dos desafios do Judiciário é o Pacto Nacional pela Linguagem Simples.
E o senhor sabe que o juridiquês é um grande problema que afasta essa comunicação com o cidadão e realmente acaba meio que dificultando o acesso a esses direitos, porque não se entende o que se fala. Infelizmente, não é simples traduzir, porém, a gente tenta aplicar isso ao tempo todo. Eu gostaria de saber do senhor, enquanto Tribunal de Justiça, quais são as ações desenvolvidas para traduzir isso, colocar isso de uma forma mais acessível ao cidadão amapaense. Obrigado, Sônia. É muito oportuna essa tua pergunta, né? A gente sabe que a linguagem jurídica nem sempre é acessível às pessoas, né? Os profissionais do direito têm mania de falar um pouquinho difícil, usar palavras processo, que a gente... né? Quão complicado é, o doutor estava falando a respeito desse acesso, mas e a linguagem? É verdade. Então, a gente precisa traduzir para a sociedade em linguagem mais fácil, mais acessível. E o Tribunal de Justiça tem trabalhado nisso, né? Temos um convênio com o TRE, no Pacto da Linguagem Simples, para levar às comunidades esse tipo de linguagem que a pessoa possa entender o que o juiz disse. Porque não basta ter uma sentença de 20, 30 laudas e resolver um caso, quando a pessoa interessada não consegue entender aquilo que o magistrado falou. É verdade. Então, nós vimos aí um grande trabalho desenvolvido pelo ministro Barroso, que transformou isso numa resolução, determinou ao judiciário que se adapte aos moldes da linguagem simples, converse com mais facilidade. Eu acho que nós teremos até mais facilidade. Os meios do chat GPT, as inteligências artificiais, vêm para traduzir isso. É muito fácil hoje você colocar uma sentença numa inteligência artificial dessa e pedir para ela fazer um resumo e dizer em linguagem simples o que ela significa. Mas, a partir do momento em que a justiça toda conversar de forma mais liana, mais tranquila, é muito mais fácil a gente compreender aquilo que diz. Então, nós temos trabalhado bastante, né? A nossa gestão, nesses 2 anos, tem procurado dar a continuidade administrativa das outras gestões do tribunal, que sempre fizeram o seu grande papel, mas trazer agora uma gestão mais rápida, mais célere, mais simples, que utilize menos pessoas e seja muito mais eficiente, né? E os instrumentos, hoje colocados à nossa disposição, como a inteligência artificial, vão nos facilitar muito entregar isso para a sociedade, né? Nós pedimos que o nosso site, o nosso portal seja totalmente reformulado, com a finalidade de fazer com que o cidadão possa nele emergir quando necessitar e conseguir, de forma muito mais simples, as suas informações. Sim. Está me lembrando aqui, o André, é óbvio que nós, não só o portal, mas nós temos também o nosso Instagram e temos vários programinhas, né, de publicidade que levam essa linguagem simples, tentando trocar o juridiquês pelo conhecimento popular, mostrando para a sociedade que é fácil conversar com a justiça, desde que ela seja procurada. Então, a nossa ouvidoria é o grande canal. Entrem lá, o desembargador Adão está comandando muito bem a ouvidoria, dando um acesso enorme a todos aqueles que precisam, feito um grande papel de órgão auxiliar da gestão do Poder Judiciário. Boa tarde, presidente Jaime, doutor André, doutor Bianchini, colegas jornalistas presentes. Bernadette, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo belíssimo evento, né? E a pergunta, presidente, é sobre mulher. É muito bom a gente falar de mulher, né? O senhor está há quase 10 meses com a gestão nesse tribunal como presidente e há muitos anos nós estamos sem uma desembargadora mulher. Só existem 2 casos no Brasil, que é o nosso, o Amapá, e Rondônia, salvo engano, né, que também é a mesma situação de não ter uma desembargadora mulher. Sei que o senhor é um grande administrador e um homem de tecnologia. Na condição de presidente, eu lhe pergunto, não lhe incomoda estar ladeado por 8 homens, fazendo o tribunal que hoje o senhor preside, com a falta daquele tom feminino, daquela fala sensível feminina, daquele posicionamento diferenciado, da beleza, da sensibilidade de uma mulher como desembargadora, presidente? Frota, você quer me fazer eu brigar com os homens, mas eu não vou brigar com eles, não. Na verdade, eu tenho uma grande paixão de trabalhar com as mulheres. Eu acredito na força da mulher, acredito que elas são muito mais rápidas que a gente no pensamento. Enquanto o homem está focado no único assunto,
a mulher consegue ser multidisciplinar, ela trabalha 10, 20 assuntos ao mesmo tempo sem perder a linha. Mas o nosso tribunal, infelizmente, segue uma linha constitucional em que diz como deve se fazer as promoções e remoções, por antiguidade e merecimento. E nós temos aí nessa linha de sucessão hoje, 9 homens no Tribunal de Justiça. Mais breve, muito breve mesmo, isso se dará o ano que vem, nós teremos a perda do desembargador Mário Mazurek, que se aposentará, aos 75 anos de idade, e com certeza aí nós vamos seguir a resolução do CNJ que determina a equidade entre homem e mulher nos tribunais, tendo a necessidade de ter até, no mínimo, 40% de mulheres compondo o tribunal. Então, nós faremos essa promoção para o cargo de desembargo e será, obrigatoriamente, uma mulher. A primeira de muitas que virão na sequência, porque nós teremos aí, possivelmente, uma outra criação de vaga para o desembargo, ainda em 2010, o Pleno está estudando isso, mas possivelmente teremos uma nova vaga do 10º desembargador e também deverá ser preenchida por uma mulher, porque a promoção é por antiguidade. E das mais antigas que estão na nossa lista, 2 são mulheres, as 2 primeiras. Então, nós teremos, o ano que vem, com muita sorte, 2 mulheres no Pleno, para enriquecer o tribunal, não só com o frescor e a beleza feminina, mas também com a consciência, com a sabedoria das mulheres. Boa tarde, presidente. Sou Eric Queiroz. Boa tarde aos demais do dispositivo. Boa tarde a todos os colegas. Sou Eric Queiroz, do programa Bronca Pesada, do portal ericqueiroz.com.br. Presidente, a gente está às vésperas de uma eleição. Não sei se alguém já falou, cheguei um pouco atrasado, não sei se alguém já mencionou algo sobre as eleições, mas a gente está naquela era da tecnologia. O senhor, como disse na edição passada, é um grande fã da tecnologia e estamos aí com a IA e muita ilusão que se mistura com a realidade e isso acaba, às vezes, prejudicando e confundindo as pessoas. Hoje o tribunal, sei que isso está num debate nacional e muito está se discutindo a respeito do uso da inteligência artificial, política e enfim, outros meios a nível nacional e internacional. Mas aqui, a nível estadual, vocês já estão com discussões a respeito do que vocês podem fazer relacionado ao uso de inteligência artificial, desvirtuando o seu uso para finalidades políticas, atingir candidatos de oposição, atingir pessoas e, de uma forma ou de outra, tentar mudar um pleito com o uso indevido dessas tecnologias que, claro, muito ajudam, mas também, se usada de forma errada, prejudica. Obrigado, Érico. Desembargador Carmo, presidente do TRE, responderia melhor essa questão, que é ele quem vai lidar diretamente com isso e todos os juízes eleitorais lá do tribunal. Mas o que nós podemos fazer é dar muita transparência às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas decisões. Dessa forma, as pessoas poderão consultar pelos meios eletrônicos tudo aquilo que nós produzimos aqui e verificar a verdade das informações que são divulgadas. Muitas vezes diz que fulano pensa isso, Beltrano pensa aquilo, quando, na verdade, eles nunca se manifestaram sobre o assunto. Então, é isso. Eu acredito que vocês são um órgão importante para isso, para levar consciência à sociedade de que nós temos que ter equilíbrio. A sabedoria sempre está no equilíbrio. Boa tarde, presidente. Quero agradecer o convite do Tribunal de Justiça do Estado. Meu nome é Yarles, sou acadêmico do curso de jornalismo pela Unifap, Calouro 2025. Eu queria fazer uma pergunta. A gente, como agora acadêmico e futuros jornalistas e comunicadores do Estado, se existe a possibilidade e estudo pelo tribunal de levar esse projeto ou outros futuros projetos para dentro da universidade. A gente vê que os comunicadores, eles têm essa facilidade, eles têm os futuros comunicadores, tanto do direito, também da comunicação, eles almejam esse conhecimento, esse diálogo entre o judiciário, os comunicadores, entre os acadêmicos também da universidade. Essa é a minha pergunta. Eu queria saber se existe a possibilidade de levar
é esse diálogo entre os estudantes e o Poder Judiciário do Estado. O Tribunal de Justiça tem feito um contato muito grande com a universidade, tá? E levado muito por minha convicção pessoal. Eu sou oriundo de uma universidade pública, estudei praticamente a minha vida toda em escola pública, e eu acho que o grande caminho é levar as grandes discussões com a participação da academia. É lá que se forma o pensamento, é lá que nós construímos. E nós temos aqui uma parceria grande com a Universidade Federal do Amapá, temos a residência tecnológica, que são profissionais da área de TI que estão sendo formados, estão trabalhando aqui conosco no tribunal, e temos também os estágios, né, em todas as áreas, trazendo aqueles acadêmicos de direito para dentro do tribunal, para conosco aprender a trabalhar, levar conhecimento para a universidade e se preparar para a vida futura. Então, o Tribunal de Justiça, com certeza, sempre será parceiro da academia. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Eu me chamo Maiara, faço parte do grupo de Vistucuju e gostaria de fazer uma pergunta. Como a Justiça tem contribuído para amenizar a violência contra meninas e mulheres? Que excelente pergunta. Nós vivemos um mundo cruel com as mulheres, né? Principalmente agora, em que o Amapá é o segundo estado que pratica mais violência contra a mulher e é o primeiro em crueldade nesse tipo de violência. Nós temos mulheres sendo agredidas todos os dias. E não me deixa mentir a Sônia, que está ali. Levanta, Sônia, por favor. A Sônia coordena, junto com o desembargador Carmo, o COSEVID, que é o nosso órgão de defesa da mulher, que se aproxima, que cuida das políticas públicas de defesa da mulher. E nós temos visto a luta que essa menina e o desembargador Carmo fazem para essa proteção. Nós precisamos ter mais consciência disso, e essa consciência vai nascer quando nós mesmos educarmos os nossos meninos. É de lá que a coisa deve começar. Eu não preciso criar um menino para ser machista. E não preciso e não devo criar uma menina para ser submissa. Ela não é. A educação de ambos tem que ser igual, tem que ser de respeito entre ambos. Então, nós precisamos, mais do que nunca, começar agora essa base da execução, essa base da educação dos nossos filhos, porque eles formarão as gerações futuras, e é através deles que nós transformaremos essa triste realidade que nós vivemos da violência contra a mulher. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas jornalistas. Aqui atrás falando. Eu sou jornalista, atualmente estou na comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e eu gostaria de saber o seguinte: o Poder Judiciário amapaense está dando passos largos quando o assunto é segurança cibernética. Os operadores do direito e demais órgãos do sistema de justiça, eles estão se adaptando a essa inclusão digital? Eu acho que todos nós, forçados por esse aparelhinho que nós carregamos no bolso, estamos nos incluindo digitalmente, né? É óbvio que nós temos aí uma população mais pobre e menos assistida, que tem sérias dificuldades com relação a isso, mas o crescimento é exponencial. Mas, para te dar uma colocação melhor, eu vou te colocar aqui o doutor André para falar um pouquinho sobre o que nós estamos trabalhando no tribunal com relação à segurança cibernética. Boa tarde, presidente Jaime. Aqui, presidente. Só um instantinho para ele concluir a resposta. Obrigado. Sobre segurança cibernética, a gente tem todo um departamento dedicado a esse tema aqui no tribunal, né, o Departamento de Cibersegurança, e a gente adota o que há de mais moderno hoje no Brasil para proteger as informações do jurisdicionado do Amapá, de ataques que eventualmente acontecem. A gente vê, né, houveram tribunais que tiveram suas páginas sequestradas, é o chamado ransomware. Então, aqui, graças a Deus, né, o desembargador investe muito nesse tema, os antecessores dele também investiram, então a gente tendo o que há de mais moderno e a equipe dedicada a cuidar desse tipo de situação. Nunca tivemos aqui caso de hackeamento das nossas informações, de invasão aos nossos bancos de dados, e também nunca tivemos nosso site
sequestrado, nem nada, nem ficamos indisponíveis por conta de ataques externos, né? Não, o nosso secretário-geral lembra aqui, não por falta de tentativa, né? Mas, graças a Deus, aos funcionários e aos investimentos que a instituição fez, temos conseguido sair ilesos até agora desse tipo de situação. Boa tarde, doutor presidente Jaime Ferreira, ladeado pelo doutor André e doutor Bianchini. É muito satisfatória a resposta que agora o senhor falou muito bem sobre a questão da violência contra as nossas mulheres e vindo de uma voz bem jovem. Eu queria me reportar ao senhor, a vossas excelências, que hoje o Estado do Amapá está na voga da questão do petróleo, né? Então, como é que o nosso TEJAP tem visto essa preocupação na questão do petróleo no Oiapoque, que vai estar dando uma nova versão para o Estado e também trazendo a grande preocupação. E nós sabemos que lá o TEJAP tem a sua bandeira lá no Oiapoque, então como é que o TEJAP hoje se vê essa preocupação, como está participando dessa discussão para que não haja várias mazelas sociais para o nosso Estado do Amapá? Muito grato. Obrigado pela pergunta. Uma grande oportunidade para nós conversarmos um pouquinho sobre essa onda do crescimento do Amapá baseado na economia do petróleo. Isso é uma realidade, está para acontecer, só que junto com as possíveis felicidades, o crescimento econômico, social, o aumento de empregos, virão também as mazelas sociais. Isso vai provocar, inevitavelmente, um fenômeno migratório de outras pessoas de outros estados para o Estado do Amapá, buscando uma melhor qualidade de vida. Eles sabem que o Estado vai crescer, eles sabem que o nosso comércio vai crescer, a nossa indústria vai crescer e pessoas procurarão o Amapá. E nós temos que estar preparados para enfrentar isso no lado bom e no lado ruim. A sociedade precisa estar preparada para saber que pode acontecer coisas que nós não queremos. Pode haver aumento de criminalidade, pode haver aumento da pobreza, pode haver aumento das pessoas em situação de rua, porque nem todos que virão têm qualificação ou conseguirão empregos nessa área do petróleo. Então, as mazelas sociais poderão acontecer sim. E é uma grande responsabilidade dos setores e dos poderes públicos se prepararem para isso. Nós precisamos antever o que pode acontecer para fazer. No Tribunal de Justiça, nós já temos visto, durante esses 10 meses do ano de 2025, um crescimento de 30% nas ações novas protocoladas na Justiça. Isso já demanda um acesso social maior e pessoas que veem a Justiça podendo estar, e já está representando, não temos um censo atualizado, mas um aumento populacional no nosso Estado. Então, o Tribunal de Justiça está se preparando, sim, para que essa demanda vá ser crescente durante alguns anos e acredito que nós vamos conseguir acompanhar, dar vazão às demandas para justificar que nós sejamos o poder judiciário mais rápido do Brasil, mais célere e com maior índice de atendimento à demanda do país. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Alice Palmeirim, estou como assessora de comunicação no governo. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, na verdade, não fazer uma pergunta, mas eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa que marcou um pedacinho da minha carreira. Eu tenho grande admiração. E, em nome da Bernadette, agradecer o convite, mas dizer que eu fiquei muito honrada em fazer parte também na rádio aqui ao vivo, foi no ano passado, se eu não estou enganada, cadê? Foi no ano passado, a convite da Sônia Ribeiro, e dizer, em nome de uma mulher tão empoderada, agradecer esse gesto de carinho que ela fez comigo, porque eu sou locutora, não parece, tá? Mas também tenho esse lado que eu gosto bastante. Então, ela me fez esse convite na época do ano passado para comemorar os 18 anos da Lei Maria da Penha, que eu também assessoro a pasta da mulher. E aí foi uma emoção muito grande participar desse momento, falar de uma luta tão grande que a gente, que também passou por violência, vive hoje no dia a dia. Mulher trabalhar no ambiente de comunicação não é fácil, a gente
não tem voz em alguns momentos, e eu sempre digo que a gente tem que, né, se colocar, argumentar, e também agradecer a minha chefe querida que está ali atrás, a Lília Monteiro, que o nome dela também é uma ótima líder. Então, eu só queria mesmo, né, não fazer uma pergunta, mas agradecer e homenagear o convite que a Sônia me fez nesse dia tão especial, que eu achei que eu fosse só fazer uma entrevista rapidinho, mas eu tive que apresentar o programa com ela, com psicóloga, com juíza, delegada, com tenente. Então, e tinha gente também online, foi ao vivo, então foi uma emoção muito grande que até hoje eu guardo no meu coração. E dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo TEJAP, que é uma instituição que respeita demais a gente. Muito obrigada. Obrigado a você por ter estado conosco no Justiça por Elas. Esse é o nosso programa e a Berna vai falar um pouquinho dele para nós. Aproveitando, então, o ganchinho da Alice e do presidente, falar para vocês que o programa Justiça por Elas é um programa que traz essa temática de combate à violência contra a mulher. Ele é transmitido toda a última sexta-feira do mês na nossa Judici Rádio. O Tribunal de Justiça tem uma rádio aqui mesmo, na sede, e esse programa ele é coordenado pela equipe do desembargador Carmo Antônio, né, a Sônia aí à frente desse programa. E essa pauta, como todos disseram, e o presidente deixou muito bem claro, é uma pauta que deve ser permanente, né? O combate à violência contra a mulher é uma pauta permanente. Então, a todos os colegas comunicadores, temos o programa Justiça por Elas, já estão convidados para acompanhar esse nosso programa e também deixar, né, Sônia, como um canal aberto, assim como a Alice, que é da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, esteve aqui participando do programa, que outros comunicadores também sintam-se muito à vontade para estar conosco nesse programa. É isso. Muito obrigada, presidente. Mais perguntas? Olá, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Colegas da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor em relação à pesquisa de satisfação do jurisdicionado esse ano, que une, né, o Poder Judiciário para ouvir os anseios da população, do cidadão, não somente do cidadão jurisdicionado, mas toda a camada, que vem membros do Ministério Público, Defensoria, enfim. Aonde que partiu essa iniciativa do tribunal em ouvir o cidadão? Bom, nós temos um órgão gestor do Poder Judiciário Nacional aqui que quer estratificar as demandas do Poder Judiciário, sejam elas da área judicial, sejam elas da área social. E esse comando central é do CNJ. Então, isso, ao mesmo passo que é uma imposição do CNJ que os judiciários façam o seu diagnóstico, também é uma vontade da própria gestão que isso aconteça. Nós precisamos conhecer o que a população pensa de nós, o que a população pensa do nosso serviço, para que nós possamos não nos vangloriar daquilo que for virtude ou nos penitenciar daquilo que forem defeitos, mas para que nós possamos melhorar a gestão, possamos melhorar a prestação de serviço. Nós temos visto hoje ainda, eu dei uma olhada na pesquisa, e ela está apontando uma satisfação de 88%, um pouquinho mais, da população com o Poder Judiciário, dos órgãos da sociedade que foram consultados, advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, e também temos a imprensa lá cadastrada para ter essa impressão. E é muito bom a gente ouvir falar isso, mas a minha preocupação não são com os 88% de aprovação, mas com os 12% daqueles que não avaliam bem o Poder Judiciário. Nós precisamos saber o que está acontecendo para que esses 12% da população que estão satisfeitos possam mostrar quais são as suas insatisfações para que nós possamos corrigir essa rota. A justiça tem que ser para todos. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Bianchini, boa tarde, doutor Bianchini, novamente, na questão da pasta que hoje o senhor coordena no tribunal, que é as precatórias. É uma pasta muito procurada, muito discutida, muito trabalhada, e, de certa forma, em algumas situações, até traz problemas por entendimentos. E o senhor está aí 10 meses quase na gestão, e eu queria saber e ouvir do senhor como que se encontra hoje todas essas negociações dos precatórios, hoje aqui no Tribunal de Justiça do Amapá, com os jurisdicionados. Só corrigindo, quem é o gestor dos precatórios é o presidente. Eu ajo por delegação dele. Então, toda vez que eu assino alguma coisa lá,
é como se fosse o presidente. Então, qualquer recurso já não vai ser contrato do presidente, entendeu? Então, só para deixar isso bem claro assim. E, além disso, toda decisão de impacto no que concerne o objetivo que se pretende chegar é alinhado com o presidente. Então, vamos lá. Nós tivemos, acho que você falou de acordo, né? Nós tivemos, no início do ano, um processo que seria o lançamento dos editais para que os credores de precatório pudessem aderir, né? Então, nós tivemos com o Estado do Amapá, município de Macapá e município de Santana. Demorou-se um pouquinho para começar a sair os editais, porque optou-se por automatizar pela primeira vez esse processo. Então, a parte interessada faz o requerimento através de um peticionamento específico, próprio para isso, e tudo começando desse lugar, ele começa com um marcador, que vai todo automático. Na hora que tem a decisão deferindo, preencheu os requisitos, deferiu a habilitação ao acordo, já entra na lista. Se houve um indeferimento, fica fora. E, ao final do prazo do edital, na hora que conclui, você já tem a lista pronta, como a apuração nas eleições com a urna eletrônica. Então, ficou muito mais prático. No segundo momento, também houve a adoção de um novo sistema de pagamento fornecido pelo Banco do Brasil, que é o Siscom-DJ. Então, já temos o quê, presidente? Acho que tem um mês e pouquinho, né? Já estamos utilizando, se mostrou bastante eficiente, em que os pagamentos são feitos diretamente, mediante crédito na conta, não por um alvará de transferência, que vai para o banco, que às vezes demorava 45 dias. Hoje, paga com Pix na hora. Bateu aqui, já cai na conta. E, por fim, agora, está em fase final, o doutor André ele coordena a parte de TI, a gente mandou a demanda, é um processo em que vai ser feito, os cálculos também serão feitos de forma automática e, consequentemente, rápida. Então, nós temos o quê? Tudo focado na automação e a despersonalização da coisa, ficando tudo de forma muito fluida, impessoal e rápida, com o acordo, os pagamentos e agora os cálculos. Então, a nossa ideia é que, no ano que vem, em janeiro, já esteja saindo o edital, final de janeiro, porque janeiro é férias, né? Adesão, muita gente viajando, e o que se quer é que possibilite mais pessoas, quanto mais aderindo, melhor. Então, em fevereiro já deve estar o edital, final de fevereiro conclui tudo, março já sai a lista e os pagamentos já vão estar correndo todos em abril. Os golpes acabaram? Não. Isso é uma constante, como o doutor André mencionou, foram implementadas algumas restrições de consulta, só que o precatório, nós temos uma dificuldade, manda ter uma lista pública. Né? Ao mesmo tempo que você quer dar a publicidade, você dá a ferramenta para o criminoso. Não tem. O que nós fizemos foi retirar, né, os valores que ficam na hora, e para consultar tem que ter um CPF, um outro dado. Então, de forma que a pessoa vê que posição ela está na lista e evita que um terceiro fique. Mas se tiver o seu nome e o seu CPF, vai saber a posição que você está. E eles conseguiam como? Eles iam lá no processo de origem, conseguiam esses dados e faziam uma consulta aqui. Então, a gente está trancando a porta de todo jeito, mas os golpes continuam e o que o presidente sempre fala, você não precisa pagar nada para receber seu precatório, você tem que receber. Né? Então, esse é o resumo da coisa. Prota, esse desafio dos precatórios é um desafio muito grande, a começar por os entes públicos que têm que pagar. É óbvio que o serviço público teve um serviço prestado ou deve algum direito do servidor, eles entram com a ação, e num momento em que eles são vencedores na ação, essa ação transita em julgado, há uma conta a ser paga. Né? E os municípios, o Estado, têm que arcar com isso, e a própria União tem que arcar com esse pagamento, e a Constituição achou mecanismos de possibilitar que isso entre no orçamento
dos órgãos públicos para pagamento e que haja uma forma de se pagar parceladamente, que seriam os casos dos precatórios colocados anualmente, que é o que a gente enfrenta hoje. E, recentemente, nós tivemos uma emenda constitucional modificando um pouquinho as regras do jogo, flexibilizando para que os órgãos públicos possam ordenar as contas públicas mais a longo prazo e poder pagar isso. Então, nós temos que criar ferramentas eficientes dentro do Poder Judiciário para que, a partir do momento que o crédito seja constituído, a decisão esteja transitada em julgado, não haja demora no pagamento. O ente público coloca à disposição do tribunal o dinheiro, mensalmente, e nós temos que ter eficiência para o pagamento, para honrar esses compromissos com a sociedade. É esse o papel que nós estamos fazendo, que o Bianchini disse aqui. Nós estamos procurando automatizar o máximo possível para que não haja ação humana nesse pagamento, e nós vamos monitorar todos eles para que eles cheguem ao seu destinatário com a maior rapidez possível. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Anita Flecha, sou jornalista, assessora de comunicação e professora substituta da Universidade Federal. E a minha pergunta é o seguinte: com a crescente digitalização dos serviços públicos, como é que o TEJAP está garantindo que os serviços sejam prestados nas áreas que enfrentam dificuldades no acesso à internet? Bom, o que a gente tem feito para isso? Vocês já devem ter visto aqui por todo o tribunal alguns QR Codes, né, de acesso. Então, nós temos acessibilidade plena e uma internet liberada aqui dentro do tribunal, e temos diversos parceiros entre comerciantes e órgãos públicos, possibilitando o acesso às suas redes próprias para que as pessoas possam acessar os sites do tribunal e obter as informações que necessitam. Nós vamos ampliar esse processo de credenciamento de parceiros digitais, como nós chamamos, para poder possibilitar que mais pessoas tenham. Mas isso nos criou uma preocupação. O que vem do coração de muitas pessoas na parceria com o tribunal de possibilitar o acesso de suas redes para que qualquer pessoa a utilize para acessar o tribunal, também acabou criando um problema imediato para eles, porque pessoas tentam invadir essas redes e, através delas, tentam praticar crimes. Então, nós já estamos pensando em formas de segurança para segmentar isso, dar segurança a essas pessoas que possibilitam o acesso, mas que jamais haja a solução de continuidade do acesso àquele cidadão que mais precisa, que não tem o seu dinheiro para colocar o crédito no celular e acessar a internet, para que ele tenha, a qualquer momento, tudo isso. Sim. O Bianchini está me passando aqui a lista. Hoje nós temos, no estado todo, 467 parceiros digitais abertos. E também temos, nos municípios, os nossos pontos de inclusão digital, onde o cidadão poderá, se ele precisar acessar a justiça, fazer uma audiência, receber uma intimação, uma notificação, ele procura esse ponto de inclusão digital, onde terá uma pessoa habilitada para instruí-lo da forma de acessar e obter o que ele precisa. Oi. Portugal inicia, a gente encerra, né, Portugal? Boa tarde, presidente, tudo bem? Primeiramente, queria parabenizar toda a equipe de comunicação, em nome da Bernadette, 21ª edição, e a gente estava aqui desde a primeira edição, então é uma satisfação imensa. Nós vimos aqui também que é o momento de a gente reencontrar grandes colegas, é o momento que depois das redações, e quem está em assessorias também, de se reencontrar e até colocar os papos em dia, né, Éder? Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela abertura também para os estudantes de jornalismo e também para os novos colegas que estarão sendo inseridos no mercado de trabalho. A gente passou desde o analógico ao digital, então nós que já temos uma carreira, a gente passou por todo esse trabalho, por todas essas adequações. E aí, nada melhor o senhor e o Tribunal de Justiça que abriu essa porta para que a gente faça esse bate-papo de uma maneira bem ampla, bem franca. Gostaríamos de ouvir do senhor o que dizer para essa, me perdoa o termo, né, essa garotada nova, para essas energias novas que estão aqui revitalizando o jornalismo amapaense, o que dizer a eles, então, em nome da Justiça. E desde já, muito obrigado mais uma vez pelo convite por estar aqui, presidente. Boa tarde. Obrigado. Essa pergunta é fantástica para nós encerrarmos a conversa, porque é preciso, desde o início, você que é professora universitária, levar a consciência da transparência, a consciência da honestidade, a consciência de que vocês, fazendo parte desse quarto
e importante poder desse país estejam prontos a dar informações corretas, a publicar com transparência e agir com destemor, para mostrar a verdade, custe o que custar. Queira, seja contra o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, os outros órgãos do poder, a verdade precisa ser dita e mostrada de forma clara, de forma coerente, e este é o grande papel do jornalismo. Nós temos, na história da humanidade, grandes jornalistas que mostraram mazelas mil, e hoje, se nós temos liberdade de imprensa, se a Constituição Cidadã, declarada lá por Ulisses, diz que nós temos liberdade de expressão, é por conta de vocês. Fica o grande agradecimento a todos os profissionais da imprensa, e um especial aos profissionais da imprensa do TJ. Pouca gente de muita competência e de muita abertura social, que leva aquilo que o judiciário faz de melhor, que é prestar jurisdição, entregar segurança jurídica à nossa população, a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor André. Obrigada, doutor Bianchini. Obrigada muito especial, novamente, a cada comunicador, a cada jornalista, a cada acadêmico de jornalismo, as meninas comunicadoras que estão aqui. Também temos aqui, nesse momento, temos publicitários, temos fotógrafos, enfim, os comunicadores do Estado do Amapá presentes aqui nesse momento, que para a gente é muito significativo. Como eu disse, da velha guarda à juventude, isso assim é fantástico, porque a Justiça do Amapá ela consegue estar presente, né, entre os jornalistas mais experientes e o que também são jovens, mas nos ensinam diariamente. Não é isso? Eu falo para vocês um pouquinho a comunicação do tribunal, ela é feita, eu digo assim, a gente tem os idosos, que aí eu me coloco no meio, eu, Menezes, Elton, e a gente tem o pessoal novinho aí, né? Então, graças a Deus, funciona porque há essa mistura. Outra coisa importante sobre... nós temos acadêmicas de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, dentro da Secretaria de Comunicação. Tá? Estão até aqui conosco. A Agnes, mostra aqui a Agnes, você, a Agnes e a Júlia. Júlia está bem aqui também. Então, temos, presidente, 2 talentos da Universidade Federal dentro da comunicação. Tá bom? Agradecer mais uma vez, muito, muito obrigada. Dizer que temos um kit, que é um presente especial para vocês que são muito parceiros da comunicação do Tribunal de Justiça, atendem ao nosso chamado, cada pauta que a gente envia, cada sugestão. E hoje está lindo esse plenário aqui, gente. Está... O kit... O kit... Então, é isso, agradecer. Estamos no tempo certinho, muito obrigada. Cumprimos o nosso tempo programado aqui, tá? E a gente quer fazer um registro agora, né, desse momento aqui com todos vocês. Presidente, mais alguma coisa? Quer finalizar, por favor? Só agradecer, gente, agradecer mesmo a presença de vocês. Eu acho que qualquer gestor não precisa aparecer. O que tem que aparecer é o trabalho prestado na gestão dele, da equipe que com ele trabalha. É isso que nós buscamos aqui no tribunal, levar a melhor justiça à nossa população com o menor custo possível para o Estado, porque nós valorizamos cada centavo que todos vocês colocam aqui dentro do Poder Judiciário. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus abençoe. Vamos fazer agora o registro fotográfico. Presidente, o doutor André e o doutor Bianchini se posicionam aqui de frente para mim, e aí a gente convida os colegas... Eu acho que em pé, né? A gente convida todo mundo a ficar em pé.
Vamos organizar aqui, dá para a gente ficar bem juntinho, assim eu peço ajuda aí para os meninos da comunicação para organizarem. Junta mais, pessoal, bem juntinho aqui, vamos. Bora, Rodrigo, organiza aí. Secretário, o senhor está trabalhando, o secretário trabalhando ainda, vamos para a foto. Quem? Presidente? Tá. Deixa eu organizar lá, tá? Elaine, Fernanda, para a foto, que vocês são jornalistas. Vão, que eu vou lá também. Vão lá. Fecha mais. Aí, Bruna. O pessoal que está atrás dá para vir aqui para o lado, Bé. O pessoal que está atrás dá para vir para o lado esquerdo da foto, por gentileza, senão não vai aparecer lá atrás. A equipe da comunicação também, gente, entrem na foto aqui. A gente vai só organizar e já... Tá bonita essa foto, tá linda. Tá, vou ficar bem aqui. Agora, gente, vamos lá. Pessoal, tem um lanchinho aqui, tá? Por gentileza, não deixem de lanchar.